Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Deus esteja na sua vida e na vida de toda a sua família. Nós vamos ouvir neste dia 15 de março de 2023 o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 5, de 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para lhe dar pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus muitas vezes foi chamado de subversivo pelo povo do seu tempo, porque eles diziam que ele estava querendo acabar com a lei, estava querendo ir contra a lei de Deus, a lei chamada Lei de Moisés, a lei proposta na primeira aliança. E Jesus, ele afirma neste evangelho que ele não veio para abolir a lei, mas para colocá-la em pleno cumprimento. E é interessante a gente compreender, primeiro, que, sendo ele Deus e a lei sendo de Deus, ele não tem por que abolir a lei, né? Porque foi do coração dele, do coração da Trindade, da Divina Trindade, que nasceu a lei. Como é que Jesus ele vai ser contra esta lei se nasceu do coração dele, nasceu do coração divino do seu amor? Então Jesus ele afirma e nós logicamente acolhemos esta verdade como uma verdade lógica, porque veio dele esta lei. Depois nós vamos pensar que a lei que foi proposta por Deus desde o início, ela tem como objetivo o bem, a felicidade do ser humano. E se esta lei tem como objetivo o bem, a felicidade do ser humano, ela está a serviço do ser humano. Ela deve estar sempre como algo que vai fazer bem para o homem e para a mulher. Então, muitas vezes, o modo como a lei estava sendo apresentada, no tempo de Jesus estava muito forte, era uma lei que, ao invés de ajudar as pessoas a encontrar com a felicidade, colocava fardos pesados nas costas das pessoas e era difícil de ser vivida. A gente pode pensar que algumas leis e normas impostas desse jeito dificilmente poderia ser realmente colocada em prática pelas pessoas. As pessoas estavam se sentindo excluídas, não da lei, mas do modo como ela estava sendo apresentada e do peso que durante a história a lei foi tomando e foi, ao invés de ser caminho para a felicidade, era muitas vezes caminho para a perdição, porque as pessoas se distanciavam da lei, porque não tinham possibilidade de cumpri-las, porque ela estava muito mais a serviço de um determinado grupo, que verdadeiramente das pessoas como um todo, daqueles que estavam ali para poder experimentar a lei como um caminho de felicidade. Depois, querido irmão, querida irmã, nós somos chamados a lembrar que a lei maior que é proposta por Deus é a lei do amor. E quando Jesus ele fala que ele veio para colocar plenamente esta lei em prática, é justamente porque ele, com tudo que ele faz, ele vai estabelecer um projeto de amor no meio do povo. E a conclusão, a realização plena deste amor vai se dar na cruz, quando a lei da cruz se mostra para a humanidade toda como a grande lei de um amor que doa totalmente o que é para o bem da humanidade inteira. Então ali na cruz, quando Jesus ele conclui essa parte da sua vida, que é justamente esta sua vida na carne, ele faz com que nós experimentemos este pleno cumprimento da lei. Eu não vim para abolir a lei, mas vim para colocá-la em pleno cumprimento. Então, no altar da cruz, Jesus plenifica esta lei, porque ele vai dizer que a lei maior é a lei do amor, e não há maior amor do que dar a vida
em função e em favor daqueles que se amam. Então Jesus conclui este projeto de lei, de estabelecer a lei, de promovê-la, de colocá-la em pleno cumprimento, quando ele no altar da cruz planifica este amor através da doação total do seu ser, morrendo na cruz, derramando seu sangue para a nossa salvação. Daí, querido irmão, querida irmã, nós somos chamados a pensar. E nós, como estamos assumindo esta lei que nos é proposta? A lei que nós vamos conduzindo na vida, que a gente vai promovendo, é uma lei que liberta. O nosso modo de relacionar com as pessoas, de orientar as pessoas, é um modo que ajuda as pessoas a se libertar para poder ser mais feliz, ou o modo como nós estamos nos relacionando, como estamos orientando a nossa vida, tem aprisionado mais as pessoas. Porque quando a gente fala de uma lei de Deus que se cumpre inteiramente no amor, nós precisamos também pensar no que isso tem influenciado o nosso modo de viver na relação que nós temos também com as pessoas, com o mundo, com a natureza na qual nós estamos inseridos. Então que hoje, contemplando Jesus, aquele que vem para plenificar a lei, que nós busquemos também trabalhar para que na nossa sociedade as leis elas sejam justas e que toda lei injusta que fere a dignidade do ser humano, que mata o ser humano, toda lei que legaliza o que não é bom, o que não é vida, possa ser de verdade questionada, possa ser de verdade abominada, tirada da nossa Constituição, porque se não é para o bem e para a felicidade das pessoas, da sociedade como um todo, esta lei ela não precisa e não deve ser de verdade assumida, não pode ser de verdade colocada em prática. Que nós, a exemplo de Jesus, vivamos a cada dia a lei do amor, buscando pautar a nossa existência no ensinamento dele, fazendo daquilo que ele nos ensinou, que é amar a ele sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, o caminho de santificação e o caminho de vida da gente aqui nesta nossa existência. Que Deus nos conceda esta graça e nos conceda a graça da sua bênção. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, a graça de viver bem a lei do amor, porque seremos felizes na medida em que vivermos o projeto de amor de Deus em nossas vidas. Um abraço, fica com Deus, um bom dia.